Primeiro, vou marcar a cabeça, que são pontos evidentes. Dei uma olhada assim, mano. Eu gostei, viu? Eu gostei da tonalidade. Seu desenho tem tudo para ficar um desenho muito bom. Agora é só você praticar, não desista e vá seguindo em frente. Outra coisa também. Isso. Não, realmente, desenho é uma terapia, né? Desenho é uma terapia. Tanto para quem aprecia vendo, como para quem faz. Né? Agora é bom você mudar o lápis. Qual é o lápis que você está usando? Para desenho. Lápis comum. O comum que você fala é o que? Lápis escolar, é? Bom, o que você faz? Você vai substituir esse lápis escolar, certo? Por um lápis que vai trazer uma maciez melhor. E é um lápis até simples, mas ao mesmo tempo muito superior ao escolar, tá? Você vai usar esse Faber-Castell aqui, é extremamente barato. 3B. Anota aí para não esquecer. A graduação 3B em diante, porque são lápis mais macios, certo? E são mais intensos no traço. Ok? Então, você compra ele. Na Shopee ele tá muito barato. Você compra, até para vir com frete grátis, eu acho que dá uns 12 desses, mais ou menos. É bem barato, certo? Mas é muito superior. Por quê? Porque o lápis escolar ele tem uma tonalidade muito fraca. Entendeu? Você às vezes quer escurecer um pouco mais para fazer uma área mais forte e não consegue. E quando você vem a conseguir, o papel tá todo danificado. Tanto na frente como por trás. Então é ruim, entendeu? E é aquele negócio, não traz um resultado agradável. Mesmo seu traço estando bom. Então, o correto é banir esse tipo de material, ok? Então você pega o lápis 3B da Faber-Castell, comece com ele. Você já vai notar uma grande diferença. E vai valorizar mais o que você faz, certo? E outra, é um lápis barato, entendeu? Pelo preço dele, é excelente. E outra, é um lápis que não vai arranhar a folha, certo? Porque tem lápis que arranha mesmo, que é o HB. Esses HB escolar são horríveis, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto de HB de marca nenhuma. Né? Muitos caras usam, mas eu não uso. Eu acho horrível a textura do HB.
Eu achei ele muito ruim. O 3B, ele já começa num nível bem legal mesmo. Eu acho muito bom. Porque, tipo, mano, o HB que você usa, ó, aqui eu tô fazendo extremamente bem levinho. E ele, no mais forte, ele ainda não dá uma tonalidade tão bonita como essa. Entendeu? Então, não é um lápis para esse tipo de uso. Agora, o lápis escolar, quando for para fazer desenhos de coordenação motora no curso, que faz uns formatos bem, né, repetitivos, né, aí você já pode pegar esse lápis escolar para fazer esse treino. Né, para não gastar o lápis bom só fazendo treino para coordenação motora. No curso vai ter tudo isso, tá? Vamos lá, quem falou foi K. Opa, mano, tô começando a desenhar há pouco tempo, tem alguma dica para começar? Cara, vê só, a dica, velho, é você pegar referências e copiar. Todos os dias, cópia e mais cópia, certo? Praticar o traço. Fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Pegar um desenho e fazer. Sem se importar com o resultado, só fazer. Pega um lápis 3B, o mesmo que eu indiquei aqui para Manu, e desenha, cara. Desenha, desenha e desenha sem parar. Certo? Quanto mais desenhos você fazer em um dia, melhor. Ok? Não para de desenhar. Sempre foque no desenho. Ok? Pronto. Todo o esboço da borboleta, desse Pokémon da Butterfly está pronto. Agora, vamos agora para a line art, né? Todo o contorno necessário do Pokémon.
Que lápis é esse? Nicolas. Nicolas, esse lápis aqui é um lápis da marca Cretacolor. É lápis carvão. Carvão oleoso, né? Ele não é só o carvão, porque o carvão mesmo, ele solta bastante pó, né? Esse aqui não, ele é mais oleoso, é mais ceroso, né? Aí ele dá essa tonalidade legal aí que você tá vendo, né? O traço fica bem forte, né? E cor preta, né? Como eu não gosto do grafite, tonalidade grafite, eu utilizo o preto. Até para ficar bom na gravação também, né? Que a gente vai que faz esse tipo de trabalho demonstrativo, né? É interessante ter um visual legal diante da câmera, né? Então me acostumei totalmente com esse tipo de lápis e hoje em dia eu só uso eles para absolutamente tudo. Lápis preto, sempre. Opa, valeu por me seguir. Fábio Lima. Obrigadão, cara. Mais um aí entrando. Vamos lá, rumo aos 10 mil inscritos, tá, pessoal? Lembrando que quando eu chegar a atingir os 10 mil inscritos aqui, inscritos não, seguidores, né? Eu vou fazer um curso gratuito aqui de desenho, tá? Né? Vou ensinar um pouco que eu sei para vocês fazerem também, vocês aprenderem.
aqui, ó, a gente vai reforçando o traço, lembrando que não deve ter exagero, só onde realmente tem que deixar mais preto e onde a gente não faz absolutamente nada, então é aí onde a gente cria um contraste. O que dá um ar tão legal é justamente isso, o contraste. Quando o desenho ele começa a ser contrastado de acordo com a pressão que a gente põe no lápis no momento certo. Valeu, mano, pela força aí, pelo incentivo ao pessoal aí a curtir a live, né, pessoal? Se a live tá boa, vamos curtir, né? Então, como podem ver, ela ganhou uma forma artística porque ganhou um tipo de textura, coisa que no próprio anime tudo isso é suavizado, né? É o desenho pintado como se estivesse pintando com caneta hidrocor. Aí fica tudo igualzinho. Quando a gente trabalha com lápis, a gente traz um artístico que gera uma textura, né? Que deixa aquilo que é simplificado bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo marcar algumas áreas aqui em branco. Trazer um pouco de luz, né? E colocar ela no plano, em primeiro plano, porque ela ainda está mesclada com o papel. Eu quero que ela deixe de fazer parte do papel. Então tem que causar essa impressão. Ok? Então o branco vai proporcionar isso. Mas lembrando, né? Isso só funciona porque o papel tem cor, né? O papel é amarronzado. Não, não, não. Isso aqui é um lápis pastel seco. É pastel seco da Faber-Castell. O lápis comum não dá isso não, tá? Na verdade, o lápis comum é uma cera péssima de se trabalhar. E aqueles que realmente prestam para trabalhar são caríssimos a caixa de lápis de cor. Né? Que são os aquareláveis, que são uma maravilha para se trabalhar. E mesmo assim, os lápis aquareláveis não têm lápis branco bom, né? Pelo menos para fazer esse serviço aqui que eu estou fazendo, não. Nesse quesito, eles são bem ruins, tá? Aí eu uso o pastel seco, né? O pastel seco dá o que eu preciso fazer aqui. Então,
A gente também tem que aprender a mesclar as técnicas, né? Tipo, não é só grafite com grafite ou carvão com carvão. A gente tem que aprender a desenvolver, né? Coisas para nossa necessidade. Vendo? Você passa um lápis pastel, muito competente nessa proposta aqui. Suaviza e tem uma excelente cobertura. Né? A gente consegue. Pessoal, passa o dedo mesmo. Um dedo, pincel, um esfuminho. É porque meu esfuminho tá sujo com carvão, aí não vai dar muito certo não. Eu tenho até que comprar outro esfuminho, um exclusivo para o branco, porque ele não pode se contaminar com a outra cor, senão vai atrapalhar, vai manchar. Então tem que ser um para cada cor. Então aqui a gente consegue esfumar um pouco para trazer um brilho. Né? Aqui eu mancho um pouco. Aqui eu misturo, né? Como tem aqui um leve sombreado, eu misturo um pouco. Então eu pego o pastel e o pastel se mistura com o carvão, certo? Aí dá esse efeito aqui, ó. Ele cria um degradê, ok? E um leve degradê, uma mistura apenas para fazer que a composição, tanto do carvão como do pastel, consigam se misturar. Então o degradê é inevitável, né? Conta da suavidade. Perfeição. Obrigado, mano. Mas ainda falta muito para fazer um trabalho perfeito. Isso aqui é só prática mesmo. Tudo é feito com mais tempo, né? Necessita de tempo. Quanto mais tempo a gente passa fazendo o desenho, mais ele desenvolve. Aqui eu não tenho tanto tempo, né? Eu tento fazer o máximo possível para trazer um trabalho de qualidade. Eu vou usar o esfuminho aqui, do mesmo jeito que eu fiz o esfumado, eu vou fazer agora também no preto, para trazer uma tonalidade mais bonita, né? Para que fique interessante, fique mais harmônico. Não fique tão rústico. Tá vendo? O degradê que ele cria, ele traz um realismo. Tá vendo? Não é? Então aqui ele vai ganhando, cada vez ele vai ganhando mais volumes, né? O desenho vai deixando de ser algo mais simplificado para ser algo que está numa categoria superior, uma categoria em que separa o desenho rústico, não é? Do desenho fino, aquele desenho mais apurado, né? Que tem detalhes que condizem mais com a proposta. Então aqui a gente está conseguindo, né?
eu vou... Vou suavizar um pouco. Eu gosto quando fica suavizado, que ele deixa esse ar, né, mais poderoso, mais forte. Principalmente nessas áreas aqui, que são mais pretas, né? Olha só. Tá vendo? Então traz uma intensidade muito boa. A gente consegue um efeito bem melhor do que estava antes, né? A gente consegue tornar aquilo que já estava legal, né, com um nível a mais. Então é sempre bom mesclar as ideias, entendeu? Mesclar as técnicas para ver o que a gente pode fazer. Né? Aí eu consigo trazer aqui algo bom. Pronto. Aí já que eu suavizei, digo, falta mais um pouco de iluminação, porque conforme eu fui suavizando, foi tirando. Então eu trago um pouco, só que agora mais afastado da área principal. Né? Ok, então aqui eu ganho mais proximidade. E o desenho vai ficando cada vez mais coerente. Coerente com a proposta inicial. Aqui eu vou mesclar um pouco, para que essa sombra não fique tão agressiva, né? Eu mesclo com o branco e consigo um degradê melhor. Uma gastura. Qual barulho? O barulho do lápis, é? Arranhando na folha, Manu? Mas no caso, gastura é algo ruim, não? Você não gosta do barulho, é isso? Mas é inevitável. É justamente o processo da textura do lápis com a textura do papel. No caso, para você não ter isso, você tem que utilizar lápis oleoso. Então é aí onde você já começa a se identificar com um determinado material, certo? Lápis com base de óleo. Pronto, que é o caso desse aqui, que eu usei para fazer o desenho e fazer o preenchimento. Ele é baseado em óleo, então ele desliza mais na folha, certo? O pastel, por um lado, ele é macio, mas ao mesmo tempo ele fica um pouco áspero. Entendeu? Aí pronto. Então, para você tem que ser esse tipo de lápis aqui. Né? Já que o barulho incomoda, você tem que fazer isso. Ou aprender técnicas para desenhar com giz pastel. E você usar ou esfuminho. Tá ouvindo algum barulho? Olha que o microfone é bem sensível. Tá ouvindo algum barulho? Algum barulho que incomode, pelo menos? Ó. Não, né? Pouco. Tá vendo? Porque papel
e a cera do lápis. Esse papel, se for com esse esfuminho, for com um pastel seco em giz, você não escuta absolutamente nada, né? Aí você vai ter um clima mais agradável para você desenhar. Já eu vou te dizer, esse barulho aqui eu adoro. Ou então, a outra saída. Legal, tá? A ideia é boa. Aí o que acontece? A outra saída é você partir para o desenho digital. Desenhar num tablet com película de vidro. Já tentou e não gostou. Aí complica. Tuas opções estão diminuindo. A próxima opção que tem para você é lápis para desenhar, lápis oleoso, e para pintar, tinta. Tinta aquarela com pincel. Pronto. É o que há de mais perfeito e mais eficaz para essa sua particularidade no desenho. Desenha com um lápis desse e vai pintar com aquarela.